Áudio-vídeo aula número 9. Tema: preservando a identidade da Igreja. O texto áudio se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Texto extraído da Bíblia Viva, que nos diz o seguinte: mas estou amedrontado, temendo de que de alguma forma vocês sejam desviados da devoção simples e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada por Satanás no jardim do Éden. A primeira questão que surge é a seguinte: por que a igreja deve preservar a sua identidade? E outra questão que nos surge é o que é a própria identidade da igreja em si mesma. O termo identidade diz respeito ao conjunto de características próprias de uma pessoa ou um grupo que possibilitam a sua identificação ou reconhecimento. A identidade da igreja é tríplice. Primeiro, identidade teológica. A igreja é diferente das religiões e seitas e do mundo por causa das doutrinas bíblicas que observa, as quais são inegociáveis. B, ou item 2, identidade eclesiástica, diz respeito a ministérios principais e auxiliares, títulos eclesiásticos, administração eclesiástica, litúrgica e etc. E finalmente a terceira, identidade consuetudinária, engloba usos, costumes e práticas e etc. Como vimos em aula anterior, a igreja é o sal da terra, conforme registra Mateus em seu livro capítulo 5, versículo 13. O qual é conservador, ou seja, preservador. Mas ser conservador, do ponto de vista bíblico, não significa ser extremista, exagerado, fanático ou desequilibrado, conforme registra nos versículos abaixo. Ser conservador não é fazer dos usos e costumes a causa do Evangelho, visto que eles são o seu efeito. Deve-se levar em conta que a verdadeira santificação ocorre a partir do Espírito, de dentro para fora, conforme registra os versículos abaixo. Preservar a identidade também não é ser legalista ou agir como os fariseus. Eles eram formalistas, regionalistas, ritualistas, nominalistas e endeusavam as suas próprias obras. Terceiro ponto. Ser conservador é priorizar a sã doutrina, manter os bons costumes, conforme registram os versículos a seguir, e opor-se principalmente à secularização e à banalização da igreja. O que significa preservar a identidade? No sentido geral, como organismo místico composto por todos os que pela fé aceitaram ao sacrifício vicário de Jesus, a igreja deve preservar a sã doutrina. No sentido específico, como igreja local, deve preservar a sua história, a sua tradição e etc. A igreja, como instituição divina, tem o seu manual de regra e conduta. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Segue-se que a igreja deve respeitar o primado da Palavra de Deus, a nossa fonte de autoridade, sendo ela sempre primária, precípua e primordial, conforme registram os versículos a seguir. Primado é a condição do que está em primeiro lugar, que tem prioridade, primazia, excelência e preeminência, conforme registram os versículos abaixo. Fontes secundárias de autoridade. A razão é uma delas. A razão não tem o primado porque a fé que dizem as Escrituras precede da razão. Em toda a parte do protestantismo, o racionalismo tem ocupado o centro do palco. Liberalismo e modernismo são termos cunhados para descrever a equivocada insistência no primado da razão. Tradições. A posição oficial e histórica do romanismo, por exemplo, tem sido a de fazer a tradição papal o Supremo Tribunal de Recursos, o que é um enorme erro. Teologia, esta apresenta o que os teólogos falíveis dizem a inerrante e infalível Palavra de Deus. História da Igreja. Não é a Igreja que determina o que a Bíblia ensina, e sim o inverso, ou seja, a Bíblia determina o que a Igreja ensina. Experiências. O pentecostal que se preza, valoriza as experiências e os milagres, mas não os prioriza, conforme nos especifica os versículos abaixo. A lição de hoje contempla também a defesa da fé. Cada crente deve preservar a doutrina de Cristo, lutando contra as várias distorções e heresias que surgem a cada dia no nosso meio. A doutrina bíblica não pode ser modificada,
substituída ou anulada por supostas revelações, visões ou profecias que estão hoje muito em moda. A palavra de Deus alerta quanto a espíritos enganadores, conforme Paulo registra em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Falsos deuses, outro Jesus e outro espírito, anjos caídos e demônios, conforme Paulo registra em sua carta a Gálatas, capítulo 1, versículo 8, e também em Efésios, capítulo 6, versículo 12. A palavra de Deus nos alerta quanto aos falsificadores da palavra de Deus, conforme Paulo registra em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Falsos cristos ou anticristos, Mateus capítulo 24, versículo 24. Falsos cientistas, conforme registra Paulo em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21, e também na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e nos versículos a seguir registrados. Pregadores e mestres falsos, conforme o próprio Paulo em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5, e versículos a seguir. Pastores e apóstolos enganadores, falsos adoradores, falsos irmãos, e daí por diante. Falsos profetas, milagreiros e ilusionistas. Pois é, Mateus nos alerta em seu livro, capítulo 24, versículo 24. Também Marcos fala sobre o assunto em seu livro, capítulo 3, versículos 22. Também Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 13 ao 15. É importante termos a consciência de que não devemos desprezar as pregações, os ensinamentos, as profecias, bem como os sinais e prodígios. Entretanto, cabe a nós julgá-los. É importante. Vários versículos que se seguem. Peço que anotem e confiram se aquilo que estou falando é verdade. Os critérios bíblicos para um julgamento segundo a reta justiça. Ponto A. Teste pela palavra de Deus. Atos capítulo 17, versículo 11. Hebreus capítulo 5, dos versículos 12 a 14. B. Sintonia do corpo com a cabeça. Efésios capítulo 4, dos versículos 14 e 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Primeira carta de João, capítulo 2, dos versículos 20 e 27. Números capítulo 9, dos versículos 15 a 22. Item C. O dom de discernir espíritos. Paulo fala sobre o assunto em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 10 e 11. Bom senso. Paulo fala sobre esse assunto também em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Item E. Cumprimento da predição no caso da profecia. Paulo, o profeta Ezequiel, fala isso em seu livro, capítulo 33, versículo 33. Também está registrado em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 a seguir. Se bem que apenas isso não é suficiente para autenticá-la. A palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 e 2, nos fala sobre o assunto. Também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, parte A. Item F. Do pregador, ou seja, a vida do pregador, profeta ou milagreiro. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Também na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O crescente desprestígio da pregação. A observação de que neste século, mais uma vez, a Igreja está marcada com o declínio da pregação, a exemplo do que houve no período pós-apostólico, é demonstrada por Lloyd Jones, grande teólogo, que mesmo tendo algumas posturas radicais, defende a pregação como sendo a principal tarefa do pregador e a razão maior do seu chamado. No final da década de 60, Lloyd Jones já denunciava algumas das tendências de mudanças na ordem de culto, geralmente pretendidas pelas igrejas, chamando-as de elementos de entretenimento no culto. Para ele, na medida em que a pregação perdeu sua importância, foi necessário dar ênfase a outras partes do culto, e em sua análise, o maior culpado pelo desprestígio da pregação é o próprio púlpito. Toda vez que o púlpito está correto e a pregação é autêntica, isso atrai e arrebanha o povo para ouvir a palavra de Deus. Um famoso ministro norte-americano chamado Warren Wiersbe, destacado pelo ministério radiofônico, que desenvolve há décadas e por alguns livros que escreveu
uma obra traduzida para o português, lançada pela editora Vida, por sinal, intitulado A Crise de Integridade. Nele, o autor reconhece o desprestígio da pregação no meio evangélico de seu país e conclui: o tipo errado de pregadores, compelido por motivos errados, criou o tipo errado de cristãos, mediante a pregação da mensagem errada. Desta forma, a pregação, que é tão prioritária para a vida da igreja, tem nos próprios pregadores os principais responsáveis pelo seu desprestígio. Vale a pena lembrar a definição de pregação, segundo Blackwood nos traz. Entre aspas, abre aspas, a verdade de Deus proclamada por uma personalidade escolhida com o fim de satisfazer as necessidades humanas. Fecha aspas. Ora, podemos concluir que o fato da pregação estar desprestigiada se deve principalmente à incapacidade dos púlpitos em satisfazer as necessidades humanas, principalmente as espirituais. Aproveitando a definição acima, vale ressaltar que o que faz a pregação é a veracidade bíblica exposta fielmente e aplicada relevantemente ao homem contemporâneo. Parece-nos que nos dias atuais nossos pregadores cumprem a primeira das condições e desprezam a segunda. Toda pregação tem um só fim, a saber, o de tomar cativa a cidadela central da alma humana, ou seja, a vontade, o intelecto e as emoções constituem vias de aproximação que devemos utilizar. Porém, o que temos de recordar sempre é que não temos atingido o verdadeiro fim da pregação, enquanto não for atingida a vontade, constrangendo-a a fazer uma escolha de acordo com a verdade que proclamamos, pois sem este caráter persuasivo da pregação, a própria perde a sua eficácia e, consequentemente, o seu prestígio junto à própria igreja. E qual o resultado para a igreja desse estágio em que a pregação se encontra? A própria Bíblia, no livro de Provérbios, nos mostra o resultado natural da ausência da legítima e eficiente pregação. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Conclusão. Crise de identidade. Essa é a situação das igrejas evangélicas brasileiras. O crescimento do número de adeptos ao movimento evangélico resultou na existência de um fenômeno sociológico. Os evangélicos nominais, ou seja, de pessoas que se dizem evangélicas, mas que não se comprometem, ou na verdade desconhecem os princípios do Evangelho de Cristo. Cristãos nominais geram igrejas nominais, com identidades líquidas, diluídas pelo mundanismo, distanciadas da palavra de Deus. Diante de tal situação, cabe à igreja evangélica brasileira perguntar-se constantemente pela sua identidade bíblica. Para tanto, não pode esquecer de onde veio, onde se encontra e para onde está indo. Advertência da palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo registra essa passagem em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nos tempos trabalhosos dos últimos dias, Paulo não se refere a perseguições, mártires, prisões, mas fala de convulsões internas, ou seja, problemas dentro da própria igreja. Nesta época, o perigo estaria dentro ou no seio da própria igreja local. Esses tempos trabalhosos seriam caracterizados por um período de apostasia cada vez mais intenso, bem como uma crescente corrupção moral e comportamental, conforme Paulo registra em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Paulo enumera cerca de 20 diferentes aspectos da reprovação que iria caracterizar uma boa parte das lideranças para a igreja, para depois afirmar que os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, conforme o próprio apóstolo registra em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, dos versículos 13. Assim, olhando para a Bíblia e olhando para o chamado mundo evangélico, temos a impressão de que estamos vivendo aqueles últimos dias referidos pelo apóstolo Paulo. Tenhamos cuidado para não perdermos a identidade de verdadeiros cristãos. Conservemos a sã doutrina, pois o inimigo tenta macular a igreja de Cristo mediante as heresias, modismos e costumes mundanos, através